irmãos de doutrina espírita, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês e adentrando os vossos lares através do vídeo, trazendo uma nova mensagem. Vamos hoje falar de um grande vulto, de um homem que teve a oportunidade de escrever vários livros e que foi o expoente da doutrina espírita do Rio de Janeiro. Trata-se, ocorreu o fato em 24 de abril de 1984, no Rio de Janeiro. Desencarna Deolindo Amorim, jornalista e escritor que idealizou os congressos de jornalistas e escritores espíritas, Abrage e o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, nascido em Baixa Grande, Bahia, em 23 de janeiro de 1906. Deolindo Amorim esteve aqui em Fortaleza quando já completou os seus 50 anos de fundação, fez conferência no Teatro do José de Alencar e mostrou o potencial de sua cultura espírita. O título do tema que nós vamos desenvolver para vocês hoje é a consciência e as leis divinas. Quer dizer, vamos juntos caminhar e vamos ver o que a gente pode aproveitar durante esses assuntos que vamos trazer para vocês. Vamos exemplificar um drama de consciência com Herodes, o Grande. Reinou na Palestina no ano 4 a.C., protegido do imperador Augusto. Ele vivia atormentado por aspectos de suas vítimas, entre elas sua esposa Mariana e seus 3 filhos. Herodes morreu provavelmente de gangrena, uma doença que decompunha o sangue e que cheirava mal. Isso tudo aí mostra na história que às vezes o camarada chega a galgar posições no mundo de destaque. Ele não pode prever o futuro, ele não pode prever o dia de amanhã, o que vem a ocorrer no seu destino e no final da sua vida. Jamais ele podia pensar, Herodes, que iria morrer com as pessoas todas se afastando do local onde ele estava, passando seus últimos momentos de vida, por causa do mau cheiro que já exalava do seu corpo antes mesmo de morrer. Allan Kardec, em seu livro O Céu e Inferno, na abertura do assunto, afirma: o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual mostra que as penas eternas, as recompensas futuras e os anjos e os demônios refere-se sobre a situação provável da alma durante e após a morte. Sabemos perfeitamente que por isso é que o nosso tema hoje, diante de tantas pessoas que estão entrando em estado de penúria emocional, porque os seus entes queridos partiram através desse vírus que hoje está empestando o mundo. E são pessoas que não têm a mesma visão espírita que nós possuímos, da continuidade da vida depois da morte. Então entra em desespero. São pessoas que ficam chorando, ficam se lamentando a ausência daquele ente querido. Daí, nós então estamos comentando estes assuntos para que vocês não entrem em pânico. A consciência atormentada em nosso íntimo não leva a nada. Objetivamente, é inútil, prejudicando sensivelmente aquele que nunca se compraz. Ora,
Consciência é um assunto que sempre estamos buscando despertar nas pessoas, porque ela guarda, como se fosse um grande arquivo, todos os nossos procedimentos no mundo, seja bons ou maus. Os bons, a gente se sente bem, se sente alegre, mas os maus, esses nos deixam muitas interrogações, principalmente porque sabemos que vamos partir para o outro lado da vida. E se a alma existe, para onde eu irei, dizem eles, no momento da morte. Ezequiel, no capítulo 23, versículo 3, diz: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quer a morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva. Quer dizer, tem alguns textos bíblicos muito lindos, e um deles é que se prende a Joana de Cusa. Ela e o marido faziam parte lá em Roma, antes de vir para a Palestina, da seita lá dos romanos, de adoração dos seus deuses, e não tinha a menor consciência de outra filosofia ou de outra doutrina. Mas o filho que eles tinham, o único filho que eles tiveram, adoeceu de lepra. E por recomendação dos médicos, teve que ir para a Palestina, porque se lá a temperatura era outra, o ambiente era outro, e poderia ajudar muito na cura do filho. Mas, nessa viagem lá pela Palestina, conhecendo Jesus curou o filho, ela quis se doar à causa cristã, e Jesus disse: vai, querida, vai para o lado do teu marido Cusa, e que um dia, quando eu precisar, eu te chamarei. Jesus foi crucificado, ela voltou para Roma, mesmo assim, não podia jamais esquecer o grande benefício que aquele mestre fez a ela curando seu filho. Por isso, todas as noites, à meia-noite, ela ia para as catatumbas assistir aqueles oradores em torno da doutrina, falando sobre as suas grandes revelações que ele fez na época que ele esteve na Terra. E um dia, ela e o filho foram presos e condenados a ter uma execução na fogueira, porque como patrícia romana, ela não podia ser devorada pelas feras, e assim o comandante procurou tirar de lá, mandou construir 2 lugares, duas fogueiras, para colocar o filho de um lado e a mãe do outro. E o comandante, muito assim, angustiado, porque disse: minha filha, renuncia a este homem, porque se tu não o fizeres, eu serei obrigado a te queimar viva. Mas quem vai responder por tudo isso sou eu, porque jamais Cusa vai me perdoar por este ato. E ela diz: cumpre a tua obrigação, porque um dia ele disse-me que iria precisar de mim, e hoje ele está precisando de mim para dar um testemunho da fé e da crença na causa que ele veio trazer ao mundo. E assim morreram os 2 queimados. Uma consciência repleta de culpa, observada em meio à população em geral, ocorre em manifestações e graus variados. Solapa o sossego e a saúde de muita gente que não sabe lidar com esse flagelo da alma. A consciência ferida corrói o humor e envenena nossa personalidade. Ora, vejamos que tem várias passagens bíblicas em torno deste mesmo assunto.
que estão registrados através de Mateus, através de João, através de Pedro, estão todas lá contidas no Novo Testamento, em que nós encontramos pessoas e mais pessoas que não professavam o cristianismo, não professavam as doutrinas de outra religião, eram romanos, acreditavam lá nos seus deuses, mas que na hora de receber o benefício, eles não titubearam, procuraram o mestre e conseguiram aquele que procuravam. Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens, diz: abraça-te aquele que te ofendeu, como o Cristo ao madeiro, e procura perdoar de coração. Eleva o teu coração ao Senhor e espera nele o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, todos os grandes espíritos que passaram pelo mundo depois de Jesus, todos são unânimes em pedir que a gente busque se reconciliar o mais depressa possível, se ainda estiverem no mundo físico, aqueles que nos ofenderam ou que nós os ofendemos, para que eles não partam para o outro lado da vida, ou nós, levando em nossa consciência as lembranças daquilo que cometemos. A pessoa ofendida traz no semblante o estigma do martírio que a escraviza ao sentimento inferior, que ele subverte e domina. Quer dizer, é duro, porque há uma passagem que Pedro, uma vez, ele chegou para Jesus falando sobre que ele jamais iria negar o Cristo que ele amava. E ele estava exatamente perto de ser preso. E do dia que ele foi preso, olhou para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante, tu irás me negar 2 vezes. E aquilo aconteceu. Aconteceu e Pedro entrou e ficou abalado durante muito tempo. Conta os evangelhos que ele se afastou até dos outros companheiros. Foi para ser Jesus vir conversar com ele, suplicando que ele era a pedra angular do cristianismo, que ele não podia mais estar com a mente presa àquele fato. Procurasse abrir caminhos, pregar a sua doutrina, trazendo as pessoas para um caminho de redenção. Nós vamos trazendo para vocês também uma pequena, digamos, encenação. Acompanhe o nosso pensamento. No teatro da vida, há quanto tempo vem representando? No teatro da vida, há quanto tempo vem representando a nossa vida? Tempo só temos aqui na Terra, mas para o mundo espiritual não existe tempo. Não contabilizam a vida das pessoas pelos dias, pelas noites que passam. Então, eu quero mostrar para vocês hoje, como sempre nós o fazemos nos nossos encontros, livros que vocês poderão adquirir e que, por certo, vão trazer muitas luzes para vocês. Esse aqui é de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio escreveu essa obra, que é romanceada, sensacional, e ele fala sobre a cabana de sonhos. Sensacional. Leiam que vocês vão ficar maravilhados com este livro. Este outro livro é de Inácio Ferreira, espírito, psiquiatra, que viveu
em Uberaba, ao lado do Chico Xavier, quando tinha lá um hospital, que ele era psiquiatra e dirigia esse hospital. Ao desencarnar e ao passar para o mundo dos espíritos, ele passou a psicografar. Essa é uma das joias do Inácio Ferreira na área da psicografia. Muito obrigado, Deus, paz e saúde.